Olá, meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Hoje é sexta-feira, que delícia, não é? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. E hoje também é o dia do amigo, você sabia? Olha, algumas amizades parecem ser destinadas a permanecer em nossas vidas para sempre, pois são elas a verdadeira razão da felicidade que sentimos. É muito bom ouvir a expressão, a sua amizade me faz muito feliz. É isso aí, meus amigos. Hoje, nosso Visão Geral recebe um doutor extremamente importante. Prazer recebê-lo aqui, doutor Rogério, tudo bem? Prazer estar aqui. Doutor Rogério, olha, o assunto de hoje eu não perderia por nada se eu fosse você. Afinal de contas, nós vamos falar sobre problemas de infectologia. Nosso querido doutor infectologista, doutor Rogério de Jesus Pedro. Um assunto que hoje tá na boca do povo, né, doutor? Antes da gente começar a falar, me permita falar um pouquinho aqui do seu currículo, que é muito extenso, mas o doutor é formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de Medicina de Sorocaba, 1968. O ano que não acabou, hein? No livro, 1968, o ano que não terminou. Doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas, aqui Unicamp. Especialista em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia, professor da Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Clínica Médica, disciplina de infectologia da Universidade Estadual de Campinas. Que currículo maravilhoso, hein? Coordenador do Serviço de Moléstias Infectocontagiosas do Hospital Vera Cruz, aqui de Campinas, é especialista em doenças infecciosas parasitárias, atuando principalmente no tratamento de AIDS, esquistossomose mansônica e imunizações. Tá bom assim, tem mais, mas tá bom. Não, tá bom. Tá certo assim. Doutor Rogério. Doutor Rogério, nós vamos conversar de muita coisa hoje e eu adoro entrevistar pessoas do nível do doutor Rogério aqui, porque o entrevistado passa muita coisa importante para você que está nos acompanhando aí em casa. Vou começar falando do sarampo. Afinal, está erradicado ou não o sarampo no Brasil? Pois é, até 2 anos atrás, a Organização Mundial da Saúde deu atestado de erradicação do sarampo. Exatamente. Isso foi em 2016. Em 2018, nós estamos vivendo aí a iminência de ter um surto importante, quase uma epidemia de sarampo no país. Que coisa, hein? Mas isso tem muito a ver com a imigração? Tem. Mas tem a ver também com um certo descaso na cobertura vacinal que o país tem. O nosso país sempre teve uma boa cobertura vacinal contra o sarampo. A vacinação foi que permitiu que a doença fosse praticamente erradicada no nosso país. Antigamente, até recentemente, a gente contava os casos de sarampo nos dedos de uma só mão. De uma mão só. Entendeu? Então é uma doença que os médicos mais jovens nem conhecem. Nem tiveram oportunidade de conhecer. Essa deficiência, ela é governamental ou é um pouquinho de relapso do próprio povo? Aí são as duas coisas. As duas vertentes. As duas vertentes são verdadeiras. Por exemplo, na questão da cobertura vacinal, o programa de vacinação no Brasil é ótimo. A execução nem tanto. Entendeu? Mas o programa, a idealização do programa é muito bom. De maneira que a gente conseguiu, com a vacina, mudar o panorama das doenças infecciosas que são preveníveis por vacina no país, todas. Mas atualmente, mais recentemente, a cobertura vacinal se tornou um pouco menos eficiente. E quando a cobertura vacinal chega num determinado limite, o vírus que passa a circular na comunidade. Porque casos de sarampo que venham de fora, aí que entra a questão dos nossos vizinhos aí que não tinham venezuelanos e tal. Ele introduz o vírus. Se nós tivéssemos uma cobertura vacinal como era anteriormente, ele não teria como se propagar. Agora, como a cobertura não está tão boa, existem casos suscetíveis e começa a aparecer focos de sarampo. Bom, quais são os sintomas efetivos do sarampo? O sarampo é uma doença que não é simples, é uma doença séria. O sarampo é sempre doença sintomática. E os sintomas, eles são febre alta, sintomas catarrais, a criança fica com uma face característica,
com coriza, conjuntivite. Tudo se esclarece quando surge o exantema, que no sarampo é obrigatório. Que é o exame. Que é o vermelhidão no corpo. Vermelhidão, perfeito. Que começa pelos olhos, pelas mucosas e depois se espalha pelo corpo. Não são pintas vermelhas. São pintas vermelhas. São máculas e pápulas que se disseminam, vermelhas, bem vivas, de maneira que a gente consegue reconhecer pelo aspecto do exantema a doença. Ela se expressa através do exantema. E aí ela causa o que no corpo? Então, isso aí, o que está acontecendo nessa fase é que o vírus do sarampo já se espalhou pelo corpo todo, acometendo sistemicamente o organismo. Porém, o vírus do sarampo tem tropismo por alguns órgãos que podem ser causadas manifestações mais importantes. Pulmão, você pode ter uma insuficiência respiratória, pode ter laringite, sistema nervoso, pode ter uma encefalite. São todas manifestações que ocorrem pela presença do vírus no organismo. Então, quando aparece a vermelhidão, porque já está espalhado. O vírus está espalhado. Então, e para não aparecer a vermelhidão, tem que ser diagnosticado precocemente. Você tem de vacinar. Que não tem tratamento para o sarampo, não tem remédio. Não tem remédio. Você vai tratar sintomaticamente as complicações do sarampo. E o sarampo, possivelmente, ou muito frequente, leva ao óbito. É uma doença que causa mortalidade expressiva. Por exemplo, a encefalite do sarampo ocorre em pessoas, crianças ou indivíduos normais. Em 1 a cada 1000 casos tem uma encefalite, que é uma doença... É um número absurdo esse, não? 1 em cada pois 1000 casos. Considerando que a doença se alastra com muita facilidade por causa da transmissão... Então ela é contagiosa? Muito. É uma doença extremamente contagiosa através de gotículas, viu? Por vias respiratórias. A contaminação do sarampo de pessoas, dos circunstantes. Agora, existe, doutor, uma idade em que, olha, não tem perigo, com essa idade você não pega sarampo? Não. Quem nunca teve sarampo e nunca foi imunizado é suscetível, pode adquirir. E sarampo em adulto é grave, talvez até mais grave que quando ele ocorre na infância. Parece ter uma recuperação melhor, é um pouco mais forte. Se queixou menos, né? Também. Agora, quem já teve o sarampo? Quem teve está imunizado pro resto da vida? Quem teve sarampo está imune para sempre. E quem tomou a vacina? A imunidade da vacina, se for a vacina dada de maneira correta, também é imunidade duradoura. Da maneira correta, por quê? É mais de uma dose? São 2 doses. São 2 doses. Há um espaço de tempo entre uma e outra. São 2 doses em tempos diferentes. Mas é importante que sejam 2 doses. Tem no Programa Nacional de Vacinação, isso já está programado assim. De maneira que quem tiver as 2 doses da vacina contra o sarampo, está vacinado e não vai ter doença. Agora, e quem tomou uma dose, ela está ainda correndo risco? Quem tomou uma dose, a vacina sempre é tão eficiente que provavelmente ele está vacinado para o resto da vida. Tá. Mas aí a segurança se obtém com a segunda dose. E na carteira de saúde está a data que a pessoa tem que tomar novamente a segunda dose? No programa está tudo, no Programa Nacional de Imunizações está tudo programado. Tudo por conta do governo, nada é cobrado nisso? Isso, a vacina é oferecida no Programa Nacional de Vacinação, gratuitamente, está disponibilizada nos serviços de saúde, nas unidades básicas de saúde, entendeu? Quer dizer, não falta, de maneira geral, não há falta na rede. Quer dizer, o que está acontecendo é que as pessoas estão procurando menos, estão se distanciando um pouco, às vezes até por razões que não são verdadeiras, mas são forçadas. Podemos dizer até, às vezes, por ignorância. Ignorância, isso é a primeira razão. A segunda razão é que existem pessoas que são cultas e que leem, que se informam e tem algumas informações que não são corretas, que prestam desserviços graves à sociedade. A vacina nunca faz mal, doutor? Não, a vacina não faz mal. Ela tem, eu posso até comentar que pode ter algumas reações colaterais. Vamos lá, quais são as reações? Mas é importante dizer, que para não deixar o assunto solto, vamos lá. Que quando ocorreram informações na literatura médica dizendo de algumas relações da vacina com algumas doenças que na verdade não eram relações verdadeiras, mas de certo modo fizeram com que algumas pessoas tivessem a ideia de que o sarampo a vacinação contra o sarampo poderia estar associado ao surgimento de algumas doenças que ultimamente têm surgido mais intensamente. Mas isso nunca foi
comprovado, não houve comprovação nenhuma. A publicação foi desqualificada das revistas científicas e foi considerada inclusive uma fraude médica, mas ficou no ar aí uma suspeita de que a vacina poderia estar associada a algumas doenças, e as pessoas que têm acesso a isso ficaram desconfiadas e deixam de fazer vacinação por causa disso. Mas você está falando das reações colaterais. A vacina do sarampo é uma vacina de vírus vivos e atenuados. Então, quer dizer, na verdade, quando você se vacina, você faz uma pequena infecção. E às vezes isso se traduz por alguns sintomas. São tão discretos, tão imperceptíveis quase. Quase imperceptíveis. Mas, eventualmente, algumas pessoas não podem tomar vacina de vírus vivo. Quem tem uma doença muito grave, com depressão da resposta imune, pode ter, por exemplo, uma complicação relacionada ao uso da vacina de vírus vivos, que é a que vacina contra o sarampo. Doutor, quando a gente fala que uma doença foi erradicada, é porque não aparece nenhum caso, ou pode esporadicamente aparecer um caso ali e tal? Erradicada quando não tem caso. Não tem caso nenhum. Não tem caso nenhum. Era o que estava ocorrendo no Brasil. Não tinham casos autóctones, casos de doença que surgiu aqui mesmo. Perfeito. Agora, Campinas teve um aqui em 2011, se não me engano. Antes, teve um pequeno surto, acho que foi em 2007. 2007, tá. Mas então, esses casos são casos, um surto que surgiu aqui dentro na nossa comunidade. Mas casos importados, pessoas que vêm de áreas onde o sarampo não foi erradicado, eles podem desenvolver a doença aqui. Agora, doutor, quem não se infectou por um contágio do sarampo, por exemplo, como é que o sarampo nasceu, surgiu no corpo daquela pessoa? Então, o sarampo é uma doença de gente. Só pessoas que são o reservatório da doença. Nós temos esse vírus no corpo, não? Se ficar doente, tem. Durante o período que você está doente, você distribui o vírus pela natureza. Então, quer dizer, tem de ter um caso fonte, que é o reservatório. Exatamente. Aí há o contágio e as pessoas suscetíveis, só essas que não se vacinaram, que nunca tiveram a doença, adquirem a infecção, desenvolvem a doença e transmitem. Então, quer dizer, é um ciclo de transmissão que faz com que essa doença seja erradicável. Desde que você consegue eliminar da natureza, até se houver uma campanha tão eficiente que o vírus deixe de circular porque não tem reservatórios. Ainda sobre o sarampo, doutor, quando a pessoa vai ao hospital, obrigatoriamente tem que ficar numa área isolada? É obrigatório isolamento completo, isolamento respiratório. Quer dizer, porque o vírus se transmite por contágio direto do indivíduo que está doente com os circundantes através de gotículas, quando tosse, quando espirra, quando fala, fica um suspenso. E ele fica no ar, suspenso. E ele vive. Vivinho. Aí quando você respira, você inala os vírus e a doença se estabelece a partir daí. Alguém que está com problema, tossiu, colocou a mão, aí você cumprimenta essa pessoa, depois você... Isso, o contato com secreções dos olhos, secreções da boca, é importante isso, que você leva com as mãos, você pode contaminar o circundante. A mão é o maior condutor de vírus. De vírus, de bactérias. Bactéria de tudo. Realmente... Uma vez eu tentei fazer uma campanha no rádio para que as pessoas não se dessem as mãos mais, se cumprimentassem assim e tal. Eu levei tanta paulada, né? Tem a questão cultural, né? Isso aí, o sujeito não dá a mão, você vai passar por muito mal-criado, mal-educado, não é verdade? Arrogante, né? Mas é isso aí. Mas tem sentido. Bom, eu tenho muitas coisas para falar do sarampo. O que mais a gente poderia colocar para utilidade pública da nossa população? Vacine contra o sarampo. Qualquer coisa que falem contra a vacina, desconsidere. A vacina... Tem que vacinar mesmo. Tem que vacinar. É uma doença que vai ser erradicável do mundo, desde que haja imunização adequada. Então, mas deixa eu fazer só uma outra perguntinha. Quem contraiu essa doença, quem foi vítima do vírus, por exemplo, na família, até que se descobrisse efetivamente, até saiu vermelhidão e tal, todos na família poderiam ou automaticamente já pegaram o vírus? O vírus se espalha rapidamente. A casa toda lá? Não. O vírus se espalha e as pessoas suscetíveis albergam o vírus e ele se replica nesses indivíduos. Quem for suscetível
vai adoecer. Quando você fala suscetível, é aquele que está não tem menos que nunca teve a doença e que não foi vacinado. Mas tudo bem. Os outros, o vírus não faz nada e nem fica no ambiente. Mas, doutor, por exemplo, se eu tive sarampo, tudo bem, eu estou fora, mas vamos supor que eu não tivesse. Se eu mantive contato com alguém que esteja com a doença, automaticamente eu vou pegar, ou eu posso ter anticorpos que combatam isso? Não tem imunidade natural contra o sarampo. Tem um período de incubação que é de 7 a 14 dias. Você pode contar que se você teve contato com uma pessoa com sarampo e se contaminou, recebeu o vírus, conta, entre 7 e 14 dias a doença se manifesta em você. Tem um período silencioso, que é um período de incubação. Com o agente etiológico, o vírus sarampo, se replica no organismo, mas ele não causa doença nenhuma. Depois que ela adquire massa crítica, ele invade e você fica sintomático. Pode uma pandemia, né? É uma doença altamente infecciosa. E aí, por exemplo, claro que pode levar a óbito, mas também vai muito da sua resistência, vai muito do seu organismo, não é isso? Com certeza. As crianças fraquinhas, desnutridas, pagam um tributo maior. Mas as crianças sadias também pagam um tributo à doença, mesmo que estejam extremamente sadios. A doença pode ser tão grave, o vírus pode causar manifestações tão intensas, que mesmo em crianças sadias a mortalidade é importante. Mas quando não leva a óbito, deixa sequelas, não? Não. As sequelas do sarampo são irrelevantes. Ótimo. Bom, ótimo. Mas existe, viu? Existe encefalite com sequelas e tal, mas existe. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de febre maculosa, doutor? Opa. Outro assunto que tem assustado também aqui a nossa população, nossa região e tal. A febre maculosa, ela é transmitida pelo carrapato estrela, é isso? E o hospedário dele normalmente é a capivara? Não, a capivara também. Mas então, nós vivemos a febre maculosa, nós vivemos no olho do furacão, no Brasil. A febre maculosa é importante na nossa região. Você está vendo que os casos, agora falam em febre maculosa Americana, Limeira, Valinhos, tal, nessa região. São esse vale dos rios que vão formar o Piracicaba. Essa doença, ela foi introduzida aqui há muito tempo e nunca mais saiu. Tem relatos de febre maculosa brasileira, lá em Souzas, aqui. Sim. Desde 1923. Tem um surto. Depois tem um silêncio enorme por um tempo e agora a doença voltou lá, no mesmo local. Durante todo esse tempo, os agentes da doença ficaram no ambiente. Os carrapatos ficaram ali transmitindo a doença. Só que aí o reservatório são o cão, o cavalo, entendeu? Podem ser os lugares onde os carrapatos estão e eles se replicam aí. Quando eles se infectam, eles se tornam transmissores da doença. Quer dizer, não é o fato de você ter o carrapato, ele pode estar ou não infectado. Se ele não estiver infectado, você tira os carrapatos, se cuida e pronto. Mas se tiver dessas áreas onde a doença já existe, a transmissão pode ocorrer porque os carrapatos transmitem para outro carrapato a infecção através do ovo. Mas, doutor, por exemplo, vamos supor, a pessoa está nos vendo agora, ela de repente está em Souza, Isso. Distrito de Souza. Pegou o cachorro lá e começou a olhar, você viu, tinha uns carrapatos, tirou aquele carrapato, matou, não sei. Ele só vai, se for um carrapato infectado, ele só vai se o carrapato lhe morder, não é isso? Isso. E tem um período, o carrapato infectado, ele permanece infectado e elimina nos ovinhos dele o agente etiológico, que é a bactéria, para outro carrapato. Então, quer dizer, o carrapato infectado transmite nas gerações sucessivas a própria infecção. Entendi. O carrapato infectado, o filho também é infectado, o outro também é infectado. Só que como é que você adquire a doença? Você adquire a doença se esse carrapato infectado picar. E é preciso que ele fique um certo tempo com você. Não é só picar. Tem que ficar pelo menos 6 horas. Quer dizer, o indivíduo que pegou o carrapato e vê ele andando no corpo, não tem problema. Mas se o carrapato ficar no seu organismo e com você por mais de 6 horas, ele inocula as riquétias e aí você pode adquirir a doença.
Podia ser pelo menos 12 horas para dar tempo de tomar um banho e tirar tudo, né? Então, qual é o segredo que eu disse? Você, quando vai para um lugar onde tem um carrapato, você cata os seus carrapatos, tira tudo, toma um banho, entendeu? E cata os carrapatos nas crianças, se foram junto com você, caso você não vai ter fermaculose. Estrela, doutor, você não conhece o carrapato? Eu não conheço. É aquele que ele é um bojudinho, ele é bem... Ele é fácil de ser reconhecido. Claro que as pessoas não têm como conhecer, mas para um indivíduo, um entomologista, um indivíduo que lida com isso, ele reconhece o carrapato pelas características que ele tem, morfológicas. Sei. E só uma espécie é que tem importância, que é o Amblioma cagenense. Esse é o carrapato esteiro. Outros carrapatos, eventualmente, não transmitem a fêmea, mas esse transmite, que é o mais comum. Está nos cães, nos cavalos, nos animais, que fica no ambiente. E a capivara... Mas ele parece meio um grãozinho de feijão pequeno? Então, o adulto, ele é aquele barrigudinho que fica meio amarelado. Isso. Com a casca, parece que tem uma parece desenhada. Um feijãozinho bem pequenininho. Pequeno. Isso. Carrapato tem 6 patinhas ali, tá. Né? Você vê que aquilo é carrapato e pronto. Agora, você reconhece quando você vê essas características no carrapato para você saber qual a espécie. Bom, esse é o adulto. Agora, ele tem estágios de ninfas, que são quando o amarelo é o útero cheio de ovos. Ali tem milhares de ovos. Desses milhares de ovos, caem no ambiente, cai na grama. Tá. Na graminha, os carrapatos passam por mudas. Já com a doença? Já estão infectados. Estão infectados. Passam por mudas, são as ninfas, são aquilo que os micuim, que lembra do micuim, aqueles pequenininhos, que você nem vê, sim, e depois você vai ver um pouco maior até que chega no adulto. Então, ele é infectante desde essa fase. Nossa. Então, você pega, como é que você pega? Você pega andando na grama, sentando no mato, passeando num lugar. Você foi picado, vamos supor, permaneceu 6 horas e tal. Não tem, por exemplo, eu posso ser, de repente, ter no organismo uma imunidade suficiente para não pegar a doença? Não vão dizer que não é líquido e certo. Não é líquido e certo, tá. mas muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Alguns que vão evoluir para a doença. Perfeito. Alguns têm os mecanismos naturais de imunidade que o indivíduo... E quais são os sintomas, doutor? Então, a febre maculosa é uma doença também muito grave, muito sintomática. Tem formas leves, mas essas pouco importa mesmo a gente falar das formas graves, que o indivíduo apresenta uma doença febril, com febre alta, geralmente mais de 38,5 de temperatura, muita dor no corpo, dor de cabeça e presença de umas manchas na pele, principalmente nas extremidades, nas mãos, nas pernas. Não é vermelhidão, nada? Não, essas são manchas. Manchas? São vermelhidões, mas são manchas mais esparsas. Bem diferente do sarampo. Completamente diferente. Tá. Então você vê, e elas formam lesões vasculares. Quando elas surgem, entendeu? E essas lesões que formam essas máculas é que dão uma doença, febre maculosa. Formam essas pequenas máculas. Quando isso surge, nós já estamos no período de doença e a doença pode evoluir para formas graves. Ela é contagiosa também? Só através do carrapato. O indivíduo que está doente não pode ficar abraçado com o que ele quiser que não pega. Então não há necessidade de isolamento, nada disso? Não precisa. Precisa combater o vetor. É uma doença transmitida por o vetor. O vetor é o carrapato. Tem vacina? Não tem vacina. Não tem vacina? Não tem. Vacina é matar os carrapatos. Difícil. Você não consegue, viu? Veja, a gente conhece a área de transmissão desde 1923. Nós já estamos quase 100 anos depois. A área continua mais ativa do que estava antigamente. Mas não é uma doença tão letal? Muito. É letal? Letal. Febre maculosa é doença grave. Ela tem uma sazonalidade. Isso aí. Começa geralmente, ela pega o segundo semestre, época do frio. Época do frio, entendeu? Pouca chuva. É aí que você busca as vezes pro carrapato. Então o cãozinho que a gente tem em casa pode ser o transmissor, pode ser o condutor do carrapato? Pode. Você tem de tirar os carrapatos dos animais domésticos. Os cavalos, tem de tirar os carrapatos Tirar e matar, né? Tirar e matar. É importante dizer que não é para espremer o carrapato. Tem que a gente espreme na unha assim. Não pode, porque se tiver uma fissura. Exatamente, porque o carrapato, as bactérias estão dentro do carrapato. Às vezes, quando você faz isso, você traumatiza e introduz nas fissuras da pele o agente etiológico. Então, é melhor que você despreze, arranque, geralmente arranca com pinça, e jogue
por exemplo, na privada e dá descarga. Entendeu? Ele morre na água? Não, mas ele some pelo... Não, mas ele não pode, de repente... Imagina, vai para a rede e é impossível. Não tem entendeu? jeito. Agora, esmagar... Colocar no papel, assim, tal, depois põe fogo no papel. Também pode, mas álcool, essas coisas, mas é muito complicado. É mais fácil você jogar num local onde eles não voltem para o meio ambiente. Nossa, doutor, mas tem tanta coisa. E vocês médicos sabem tudo isso, vocês não têm medo de viver? Não. Isso tanta coisa, doutor. Quando você conhece o caminho, você não se perde, né? Tá é mais fácil o indivíduo que não conhece o caminho adquirir essas infecções que os médicos que lidam com isso. Essas doenças são muito pouco comuns no médico. E, por exemplo, alguém que tenha tido a febre maculosa e que esteja aí gozando de saúde hoje, pode voltar a ter novamente? É a doença que ele pode repetir. Essa pode, diferente do sarampo. Diferente do sarampo. Ele pode ter novamente se tiver uma reexposição. Bom, doutor, o senhor falou aí, gente, então, o senhor aconselha quem tem animalzinho em casa a pelo menos uma vez por semana dar uma geral no animal? Cuidado dos carrapatos. O carrapato não é não tem um convívio muito amistoso. Com as pessoas. E o cachorro não fica com a doença? Eles podem adoecer também, entendeu? Mas a doença é grave, claro, nos humanos, né? Mas é possível, sim. Mas os animais, de certa maneira, eles acabam tendo... E ela provoca, em razão dessa febre alta, em razão dessa doença, ela desencadeia, tipo, que ela ataca pulmão, ela ataca coração? É doença que ela tem são bactérias que vão para os vasos. Os vasos pegam o endotélio vascular, dão lesões, que essas lesões que você vê são vasculite. Sim. Universal. Provoca dentro do corpo, em todos os órgãos. Então, como é que se trata isso, doutor? Antibiótico. É uma bactéria, a gente tem antibióticos especiais para isso, e quando a gente faz o diagnóstico tem que ser feito precocemente. Porque quando você faz o diagnóstico precoce, você tem tempo de tratar o paciente. Diagnóstico tardio, chegou atrasado na dividida, é pênalti, não é isso aí? Tá certo. Doutor, o que o rato transmite mesmo? A leptospirose? O rato é o transmissor universal da leptospirose. É o reservatório e transmissor. A barata não transmite assim nada, só é nojenta, né? É horror. E como ela vive no esgoto, ela veicula doenças pelo contato com os alimentos e tal, que podem trazer alguns transtornos. Mas ela sozinha... Se existe um bicho que eu tenho asco, é isso, viu? Nossa! Bom, doutor, vacinação contra a gripe. Uma coisa interessante que eu quero lhe perguntar e quero esclarecimento. Esse vírus agora é o H3N2, não é isso? Tem o H1N1, H3N2. Esses são os terríveis. São os mais importantes, os vírus que fazem parte do grupo dos vírus da influenza A. Muito bem. Mas tem outro, na vacina tem pelo menos tem influenza B também. Pelo menos Tá, mas quem não se vacinou, aliás... tem que ser repreendido, né? Porque todo mundo tem que ser vacinado. Mas quem não se vacinou e pegou gripe, não significa necessariamente que é um gripe do quadro da influenza A. Não. Seguinte, quem que deve se vacinar? Todos se beneficiam da vacina. A vacina é ótima. Mas não são todos que precisam ser vacinados. Tem os grupos de risco para ter complicações caso o vírus da influenza os acometa. Então, por exemplo, as crianças, os indivíduos mais velhos, os adultos mais idosos, entendeu? Alguns imunossuprimidos, tem gestantes, tem grupos preferenciais de vacinação. Esses grupos, o governo, quando faz as campanhas de vacinação, privilegia esses grupos e oferece gratuitamente a vacina para esse grupo. Tem um grupo de pessoas que se beneficiaria também, mas que não está incluído nisso aí. Então, esse tem de buscar a vacina por conta própria. Tá, entendi. Agora, quem está, por exemplo, porque frio também já não tivemos aí alguns dias e tal, e normalmente o frio é mais causador da gripe e tal, aquela coisa toda. Mas quem não se vacinou e está com sintoma de gripe, está com dor de cabeça, está com um pouco de febre, essa pessoa pode se vacinar nesse estágio, nesse período? É o único momento que ele não deve vacinar. Porque ele já está infectado por algum vírus, talvez nem seja o vírus da gripe. Perfeito. Pode ser um outro vírus que dê doença respiratória. Mas na fase aguda dessa doença, a vacina não tem efeito para prevenir essa manifestação. E pode
ter alguma reação colateral que agrave esse sintoma. Então, nesse momento, você espera passar essa fase aguda e vacina na sequência. Muito bem. E doutor, como é que se trata a gripe? O tratamento da gripe, basicamente, é um tratamento sintomático. Eu acho que é muito importante a gente falar mais da profilaxia. O que a gente tem que fazer para evitar? Para evitar. Então, vamos lá. Então, difícil. Porque o vírus ele fica no ambiente, ele se transmite por gotículas, que ficam suspensas, entendeu? A pessoa, quando está infectado, 30 centímetros, 1 metro, o vírus consegue. Mas esse vírus fica por quanto tempo? Ele não morre? Quando ele cai no meio, em condições favoráveis, ele tem uma sobrevida de algumas horas, 2 a 8 horas. Por isso que você vê a questão dos corrimãos, o indivíduo que põe a mão, depois leva a mão à boca. Volta aquilo que eu falei, nós precisamos criar uma campanha nacional para que as pessoas se cumprimentem sem se dar as mãos. Eu acho até que é menos risco você encostar o face com face, simular o beijo ou dar o beijo e tal, do que dar as mãos, doutor. Mas, realmente. Mas a questão da transmissão respiratória e transmissão por gotas, quando você leva a mão à boca, os olhos e tal, e põe a mão no ambiente, se estiver contaminado, ali fica por um tempo, o vírus fica no ambiente. As pessoas podem se contaminar aí. Aí você não precisa estar presente, fica só seu rastro que já é capaz. Por isso que na época que o indivíduo está com gripe, as pessoas devem evitar ter uns cuidados de etiqueta. Etiqueta é aquele negócio de pôr um lenço na frente, para tossir, pôr a mão. Tossir aqui assim, né? Para não ter. São cuidados de etiqueta que são recomendados pelo Ministério da Saúde. Não são muito eficientes, mas são cuidados para diminuir a dispersão. Se o senhor trabalhasse, por exemplo, numa sala no escritório com várias pessoas, 2, 3 gripadas, se o senhor aparecesse com aquela máscara assim, protege? Protege. Olha é uma barreira. Não está na nossa cultura utilizar isso. O indivíduo que está doente... Mas no Japão você vê que todo mundo fazendo assim. Quando você está vendo uma tomada de ambiente, você vê algumas pessoas de máscara. Pessoas, exatamente. É o indivíduo que está portador de uma doença respiratória, pode ser a gripe, que está usando ali para diminuir a transmissibilidade. Ele inibe a saída e quem usar inibe a entrada. Mas aí, se todo mundo for usar, né? Mas quem está doente é que usa a máscara. Usa a máscara. O negócio assim. Para diminuir a dispersão das gotículas. Uma coisa que os médicos, quando vão cuidar de doentes com doença respiratória, eles colocam, entendeu? O separamento, lavam as mãos e colocam a máscara desde que quando você vai atender um doente com uma doença de transmissão respiratória. Isso é hábito nos hospitais. E não isso faz parte né? da conduta normal e obrigatória de cuidar dos doentes. Doutor Rogério, há hoje vacina para pneumonia? Muitas, boas vacinas. Contra a pneumonia, né? Pneumonia, a mais importante é a vacina contra o agente mais importante da pneumonia, são os pneumococos, que é o estreptococo pneumonia. Existem agora vacinas que são conjugadas, que dão, uma vez utilizadas, dão imunidade para o resto da vida. Olha que beleza. Uma só vacina já deixa imunidade para sempre. Olha só. Só que não tem para todos os sorotipos transmissores da pneumonia. Para alguns. Porque nós temos 84. Isso é disponibilizado pelo governo também? Também. Tem na rede pública. Tem na rede pública e tem na rede privada também. E tem a vacina, que é a mais antiga, que é a vacina feita com mais sorotipos, mas essa não é conjugada, você tem de repetir a cada 5 anos. Então, a vacinação contra a pneumonia está protocolada com indicações bem definidas nos serviços públicos de saúde. Doutor, eu vou lhe dar a mão, mas ali tem álcool gel, tá bom? Olha, foi a primeira atuação do doutor aqui, mas já é titular. Adorei, adorei falar contigo. Um prazer muito grande participar do seu programa. Eu tenho certeza que foi um programa de muita utilidade para o nosso telespectador, que é o nosso objetivo. Obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, vamos lá. Sexta-feira, vamos lá. Ufa, vamos afrouxar o nó da gravata. Sexta-feira, que delícia. Não se esqueça, eu volto à noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês e tenho certeza que vocês adoraram a entrevista de hoje, viu, gente? Tchau, pessoal, até mais.